a logo do Enem. Mas eu não sei por que cargas d'água já dessa imagem sumiu, né? Aí ficaram aí os zumbis. Mas é isso. Então, é, deixa eu explicar para vocês primeiro como que eu organizei o cronograma, certo? Então, vamos lá. A gente está com um cronograma super apertado, né? O Enem já está aí em cima. E o que eu calculei? A gente vai ter 8 aulas teóricas, né? Até ali o finalzinho de outubro. E eu reservei 3 aulas de revisão, certo? Para a gente revisar os pontos mais importantes, mas principalmente resolver questão, porque resolver questão nessa fase final é crucial, né? É, é, é realmente aquela fase ali de você botar em prática, né? Só botar em prática. E como eu separei os assuntos? A gente tem 3 assuntos para ver: botânica, zoologia e ecologia. Eu coloquei assim, em progressão de importância, né? Tanto para a quantidade de questões que caem, né? Para a frequência com que o assunto cai, como para a questão de TRI. Então, por exemplo, botânica. Geralmente as questões de botânica são mais difíceis, né? Então, elas vêm ali uma ou duas questões, né? São mais difíceis. E, por exemplo, em relação à ecologia, tem uma importância menor, né? Vocês concordam? Então, ecologia cai muito mais, e geralmente são aquelas questões que você não pode errar. Porque se você erra uma questão de ecologia, o teu TRI vai lá para baixo. Então, eu coloquei botânica, né, zoologia e ecologia por último, para ficar bem fresco na cabeça de vocês, certo? E então, as aulas do dia 27 de outubro, 3 de novembro e 10 de novembro vão ser só de revisão, ok? Esse é o nosso cronograma do desespero. Ai, gente, eu tô vendo aqui em tela cheia para mim também, então eu não tô vendo as mensagens, tá certo? Então, se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser interromper e puder usar um microfone, eu agradeço. E aí eu prometo que para segunda-feira eu resolvo isso. Beleza? Para eu acompanhar o chat. Então, vamos lá. Eu pensei em começar com aquele basicão, né? Diferenciando, mostrando a célula vegetal, diferenciando da célula animal. Mas nesse andar da carruagem, assim, eu tenho certeza que vocês já têm apreensão desse conteúdo, né? Então a gente pode ir para o que realmente importa. E o que realmente é cobrado. É o que cai nas questões, né? Então vamos começar aqui pela origem e a evolução dos vegetais. Primeiro, lembrando que plantas e algas são diferentes, né? A gente tem ali um ramo comum, né, na história evolutiva dos vegetais, mas eles não seguem na mesma linha filogenética, né? Então, a alga verde, a gente tem um ancestral comum, mas em algum momento esse ancestral comum, ele deu origem a dois grupos muito diversos, né? E a gente tem o grupo das embriófitas, que são as plantas, certo? E por que que alga não é planta? A gente vê a alga, né, a verdinha, folhinha, mas não é planta. Por que que não é planta? Principalmente por causa da sua formação estrutural. Então, a estrutura da alga, ela é diferente, ela não tem tecidos organizados como uma planta tem, né? E então é muito diferente a constituição tecidual. Outra questão que também já foi cobrado, né? Também é um detalhe que é importante lembrar, a questão do embrião. O embrião da alga, ele não tá dentro de um gametófito, né? Ele é um embrião solto. Ele não está dentro de nenhuma estrutura como a gente vê
no caso das plantas, certo? Então, outra diferença. As algas, elas têm origem polifilética, ou seja, vários grupos, vários ancestrais dão origem às algas, né? Por isso que elas estão ali no reino protista. Enquanto que as plantas, elas são monofiléticas, ou seja, todas as plantas vieram de um ancestral comum. Essa também é uma informação muito importante de se ter, porque se cai numa questão assim, aí se cai uma questão assim, vocês vão lembrar de mim falando. E a gente tem essa clássica imagem mostrando a linha evolutiva e o que diferencia cada grupo, né? Quais são as novidades evolutivas de cada grupo? Então, a gente tem que, quando a gente tem o surgimento desse embrião multicelular, né? E protegido, a gente tem o surgimento das briófitas, que é o grupo de plantas mais simples, né? Por isso que é o grupo que é mais sensível, são as plantas mais sensíveis, são aquelas que menos se conseguem adaptar ao ambiente, elas têm mais necessidades, né, do que as outras plantas, têm menor resistência, porque tem uma menor resistência, né? São mais simples. Depois, né, das briófitas, surgiram estruturas verdadeiras, né? Então, a gente tem vasos condutores, a gente tem as folhas, a gente tem um caule. Então, a gente tem já, olha aí, um conjunto de estruturas muito mais resistentes, que vão permitir que essa planta ela avance para o ambiente terrestre, né? E que ela consiga resistir mais às condições do ambiente. Então, a gente tem o surgimento das pteridófitas, né? Depois das pteridófitas, a gente tem o surgimento de, principalmente o quê? Sementes, né? Então, essas sementes, que primeiramente elas vêm nuas, né? Que são as gimnospermas, elas oferecem ainda mais condições para essas plantas se estabelecerem definitivamente no ambiente terrestre, né? Ocuparem mais espaços, ocuparem diversos biomas diferentes, né? Que são plantas muito mais resistentes e maiores, e não dependem mais tanto das condições do ambiente para se reproduzir, né? Então, vocês veem que, à medida que a linha evolutiva vai seguindo, a gente tem diferenças principalmente de reprodução e estrutura. O quanto que essa planta consegue estar independente do ambiente para se reproduzir e possuir estruturas para resistir às adversidades desse ambiente, certo? E das gimnospermas para angiospermas, a gente tem as flores e os frutos. Somente angiosperma produz flor e fruto, certo? Então, a gente tem aqui embriófitas, são todas do reino Plantae. Temos plantas vasculares a partir das pteridófitas e plantas com sementes a partir das gimnospermas. Ok? Vamos passar. Então, a gente começa com as briófitas, né? Eu coloquei essa imagem comparativa aqui porque eu achei bem interessante, né? Geralmente, os livros trazem só esse esquema aqui, um esquema ilustrativo, mais parecido com um desenho. E essa imagem aqui, vocês podem ver que é muito igual, né? A imagem, ao desenhozinho, né? Ao desenho. É muito parecidinho.
a estrutura. Então, a gente tem o gametófito, não é isso? Como é a estrutura da briófita? Um gametófito, que é composto pelos filídeos, não são folhas verdadeiras ainda, né? Eles são sustentados, né, por rizóides, então a gente não tem ainda a presença de raiz. Nós temos, acima do gametófito, um esporófito, que é formado pela seta, né, e pela cápsula, que vai produzir os esporos. Então, na briófita, qual é a fase de vida predominante dela? Vai ser o gametófito, certo? Então, esse gametófito, ele vai ser a fase adulta. Quando a gente fala fase dominante, é aquela fase adulta, é aquela fase que consegue se reproduzir, certo? Passando para frente. Ciclo de vida das briófitas. Como que acontece esse ciclo de vida, né? Vamos relembrar. Então, a gente tem um gametófito feminino, que é N. O que isso significa? Vamos relembrar alguns termos, né? O ciclo de vida da briófita, por ter uma fase dominante haploide, ele é chamado de haplonte, certo? Então, a gente tem um gametófito haplonte e um esporófito diplonte, certo? Esse esporófito diplonte, 2N, dentro dele, né, vai haver a ocorrência de meiose e a gente vai ter a formação de esporos. Então, esses esporos, eles vão ter uma carga de cromossomos pela metade. Ele vai ser haplonte, certo? Ele vai ser haploide, que nem o gametófito. Esses esporos são eliminados da cápsula, certo? Vai ocorrer a germinação e vai gerar um gametófito feminino e um masculino, certo? No gametófito feminino, a gente tem é onde vai ocorrer a fecundação. E o gametófito masculino, que é o que contém o anterozoide, né? Ele vai produzir o anterídeo, que é N também, né? Haploide, certo? Esse gametângio masculino, ele vai fecundar o gametângio feminino, que é a oosfera, certo? Vai estar lá no arquegônio, no gametângio feminino. Vai ocorrer a fecundação, vai ocorrer uma divisão mitótica, então a gente está juntando N com N, né? Haploide com haploide. Um anterídeo N com a oosfera N. E é semelhante à nossa reprodução agora, né? Que nem para a formação do zigoto, né? O ovócito e o espermatozoide. Os dois são N, se juntam, formam uma célula 2N, e essa célula vai sofrer uma divisão mitótica para formar um organismo adulto, né? Agora, para formar um novo gametófito, tá? Com um novo esporófito, certo? Deixa eu olhar aqui Deixa eu olhar o chat para ver o que vocês estão falando. Gente, tem alguma dúvida? Alguém quer tirar alguma dúvida? Não, pode perguntar. Pamonhalada, pergunta, criatura, bora. Aqui não tem, não tem microfone para abrir. Não tem negócio de pergunta besta, não. Não tem isso, tá, gente? A gente está aqui para aprender, para tirar dúvida. E as questões mais simples, às vezes, são a que faz mais diferença, né? E. Ô, gente, obrigada.
É complicado. Ah, que bom que vocês estão tá dando certo, né? Tá todo mundo entendendo. Ótimo. Vou dar sim. É porque geralmente eles não cobram pamonha. Geralmente, engraçado, pamonha lá. Geralmente eles não cobram a planta assim em cada fase. Eles cobram a planta em cada grupo. Então é você saber exemplos de briófitas, de pteridófitas, né? De voo. de, 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 de gimnosperma, de angiosperma, né? Mas, enfim, aí você tem que saber mesmo o nome das partes das células, né? O que que acontece, certo? Então, vamos voltar. E assim, gente, eu não falei, eu dei aula particular durante muitos anos, mais de 10 anos, na verdade. E assim, se a gente ficar aqui um tempo, vocês vão se acostumar. Eu realmente sou muito aberta, eu deixo todo mundo muito à vontade, sabe? Eu sempre deixava os meus alunos muito à vontade para perguntar qualquer tipo de coisa. E, gente, isso era uma verdade tão grande, isso dava tão certo que eu ouvi cada tipo de. Eu já ouvi umas perguntas que, rapaz, se eu disser para vocês não vão acreditar. É assim, eu vou falar só uma, tá? Só para exemplificar. Eu não é chamando, não é chamando assim, pelo amor de Deus, não é chamando ninguém de burro, ninguém é burro, mas a gente tem as nossas dúvidas, né? Tem muita coisa para saber da vida, a gente não sabe tudo da vida e tem coisas, às vezes tem coisas muito básicas que a gente não sabe e a gente tem que respeitar, né? As pessoas também não saberem algumas coisas. Então, uma vez, uma aluna minha me perguntou assim: Manuela, onde que as bananas são fabricadas? Eu fiquei sem entender, né? Fabricada? A banana é fabricada. É, é porque a banana vem. Aí ela, onde é que a banana é feita? Aí eu, não, a banana vem de uma planta. Aí ela ficou assim: Ah. Mas não era uma criança perguntando, era um adolescente, entendeu? Mas assim, para vocês verem o nível, ela tinha tanta confiança em mim que ela, ela, é, ela perguntou na cabeça dela, né? A banana era fabricada e ela perguntou isso para mim. E, enfim, é um exemplo aqui só pra gente eita, botar aqui ligar aqui o computador na tomada. Espera aqui. Só pra gente descontrair. E aí eu já ouvi outras perguntas, né? Outros tipos de perguntas, assim, assim no mesmo nível, sabe? E eu ficava feliz, na verdade, eu ficava muito feliz de ouvir perguntas assim, né? Porque demonstra a relação de confiança, né? Então vamos voltar. Passando. Pteridófitas, né? Agora a gente seguindo no curso ali da linha evolutiva, temos as pteridófitas. O que que apareceu nas pteridófitas? Tecidos verdadeiros, né? As estruturas verdadeiras. Então, folha, caule, raiz. Tá aqui na imagem, né? Folha, o caule, que no caso da pteridófita a gente chama de rizoma, e as raízes, né? Para fixar essa planta. Então, gente, o que, que a gente pode observar assim na prática, né? Em que ambiente a briófita vive? Ah, Maria, isso é. Deus do céu, isso é uma coisa que é tão batida. Eu lembro de eu aprendendo isso no ensino fundamental. Gente, faz tantos anos que eu não posso nem entregar aqui.
né? Vamos pensar aqui, onde é que a briófita vive, né? Ela vive em ambientes escuros e ambientes muito úmidos, né? Porque são as condições das quais ela precisa para sobreviver e para se reproduzir. Ela precisa da água para se reproduzir, né? Porque esses esporos, quando eles são eliminados, né? Tem que ter ali um meio de levar né? De levar os gametângios até os gametófitos, né? Para acontecer a reprodução, a fecundação. E aqui nas pteridófitas, a gente vê que já são plantas maiores, né? Já são plantas que elas já ocupam um espaço maior, um espaço mais diferenciado, né? Uma diversidade maior de espaços, né? Ela é uma planta que é mais resistente. E ela, consequentemente, consegue se reproduzir melhor, né? E dependendo menos do meio externo. Então, ela depende menos da água para se reproduzir, certo? De ambiente úmido, tá? E aqui na imagem eu trouxe, né, uma pteridófita real, para a gente ver aqui a presença dos soros, né? Também é uma coisa bem que se repete muito, essa questão dessa estrutura na parte inferior das folhas, né? Como exemplo, a gente tem aqui as samambaias, né? Das briófitas, a gente tem os musgos, e das pteridófitas, a gente tem as samambaias, certo? E como é um ciclo de vida da pteridófita, né? Agora, minha gente, a gente vai ter um esporófito como uma fase dominante, certo? Então, a gente tem aqui um esporófito maduro, certo? Ele vai produzir, ele tem essas estruturas chamadas de estróbilos, e nesses estróbilos é que a gente vai ter a formação dos esporos, né? Aqui, ó, a gente tem nos estróbilos a presença de esporângios, e nos esporângios a gente vai ter a produção desses esporos, certo? O que acontece? A gente vai ter a, a, a germinação desse esporo, né, para formar um gametófito. Esse gametófito, a gente vai ter a formação de gametófitos femininos e gametófitos masculinos. E esses gametófitos, eles vão produzir, né, os gametas. Então, a gente tem aqui o gametófito masculino. Ele tem uma estrutura chamada de anterídeo, que vai produzir anterozoides. E no gametófito feminino, a gente tem um arquegônio, que vai produzir a oosfera, tá? Gente, uma dica que eu dou para vocês é vocês, por vocês, na mão, construírem esses esquemas. Vocês podem até fazer na forma, não na forma de ciclo de vida, mas na forma de esquema mesmo, sabe? Quem produz o quê, sabe? Com setas, para ficar bem guardado na cabeça de vocês e para ver se vocês entenderam, né? Então, é uma dica que eu dou, tá? Construam esses esquemas. Faz o ciclo de vida, faz os esquemas com as setas. E para ir se familiarizando, porque são nomes estranhos, né? São nomes esquisitos, né? Anterozoide, arquegônio. É fácil da gente esquecer. Então, façam isso, tá? Tanto para entender quanto para guardar. Então, a gente tem a fecundação do anterozoide, né? Ali na oosfera. Vai ocorrer a fecundação
vai ocorrer a divisão, né? A divisão celular, a formação do zigoto e a formação de um esporófito jovem, né? Em cima desse gametófito. E aí a gente tem depois um esporófito maduro, tá? Então, na briófita, qual o que predomina, né? Vai ser o gametófito, né? N. E aqui a gente tem qual que. Oh, meu Deus, eu acho que eu tô. Gente, eu falei errado. Desculpa, deixa eu me corrigir. Nas briófitas, a fase que predomina é de esporófito, né? É a fase que predomina. Esporófito, 2N. E na pteridófita, a fase que predomina. Não, eu falei a mesma coisa. Eu falei a mesma coisa. A fase que predomina na briófita é o gametófito, certo? De novo, a fase que predomina nas briófitas é o gametófito. Por N, por isso que o ciclo é aplonte, né? Já nas pteridófitas, quem predomina é o esporófito, certo? Então, aqui a gente tem o gametófito só como uma fase de transição, né? Aqui, ó, vocês estão vendo? É só uma fase de transição. Quem é que está adulto? Quem é que está se reproduzindo, né? Com capacidade de se reproduzir? É o esporófito. E esse esporófito é o quê? Ele é N, né? Não, N não. Ele é 2N. Na briófita é N, aplonte, na pteridófita 2N, diplonte. Então, a gente tem um ciclo de vida diplonte, certo? A gente tem aqui uma forma. Calma. Gente, até eu tô confundindo. É porque sexta-feira à noite eu tô cansada também, tô cansada. Tô confundindo. Aí na imagem aqui não tem. Mas vamos lá, ó, vou pensar junto com vocês, tá? É, é questão de raciocinar e não só decorar, tá? Então, a gente tem um gametófito N nas briófitas e o esporo, ele vai ser o quê? Né? A gente tem uma cápsula e um esporo N. Então, aqui a gente tem também zigoto N, tá? Que vai produzir um esporófito 2N, certo? Ok. Deixa eu ver primeiro aqui de novo o nosso chat. Ok. Pronto, catar o resumo. Não, mas assim, não fiquem só catando resumo. Façam na própria mão, sabe? Porque é assim que a gente fixa. Deixa eu procurar aqui, ver se tem alguma dúvida. Oi, Mica. Vixe, rapaz, a gente começou quase na hora. Então, você perdeu um bocadinho. Deixa eu ver aqui. Gente, nenhuma dúvida?
Tá. Nenhuma dúvida, né? Ok. Então, gente, para encerrar, tá? Essa aula, eu deixei uma aula mais curtinha, porque como é minha primeira experiência aqui, é minha primeira vez aqui, né? Então, eu quis fazer realmente uma coisa mais resumida, né? E por ser sexta-feira à noite também, mas segunda-feira vai ser uma aula mais densa, tá? Mais densa, juntar bem mais conteúdo na aula, tá? Vamos tentar quase terminar a ver botânica, tá? É desafio, né? Porque falta fisiologia vegetal, que é muita coisa, né? Ver a parte ecológica da botânica, que é muita coisa também, certo? E aí, para finalizar, meu povo, para o Enem, o que é realmente importante, né? O que é que cai? A gente sabe que o Enem é uma coisa mais aplicada, né? São questões mais aplicadas. A gente aplica aquilo que a gente lembra, que a gente aprendeu, não coreba. Não vai perguntar lá qual é a célula, qual é o nome do gameta da briófita. Não vai perguntar isso, né? A gente sabe. Você tem que saber para indiretamente para responder ali o que a questão está pedindo. Então, o que realmente é importante, o que você não, não pode esquecer para a prova. Se você for para a prova sem saber isso, corre o risco de você perder uma questão por besteira, né? Então, essa linha evolutiva das plantas é muito importante. Já caiu muita questão de comparação de grupos, sob o ponto de vista evolutivo, né? Tanto questões fáceis quanto questões difíceis. E não dá para realmente não saber isso, é muito importante. E assim é bom porque é fácil, né? É uma coisa, não é tão difícil quanto o ciclo de vida, né? Então, outra coisa muito importante, saber ali em que momento que as plantas surgiram, né? Por que que uma alga não é uma planta? Por que a alga está no reino protista? Por que ela não é uma planta? Então, lembrar dessa questão do embrião, a diferença do embrião. Vamos lembrar também as semelhanças, né? Por que a gente tende a achar que a alga é uma planta, né? Porque ela tem um aspecto semelhante, porque ela produz, ela tem clorofila, né? Então, ela faz fotossíntese. Também temos algas multicelulares, e isso faz com que a gente queira classificar, tanto que essa classificação de alga no reino protista ela é recente, ela não é muito antiga, ela é relativamente uma descoberta recente. Por quê? Porque foi avaliada essa questão mais profunda, né, de tecido, constituição tecidual, de embrião, aspecto reprodutivo, tá? A célula da alga, ela também tem parede celular, que também é constituída por celulose, tá? Eu ia esquecendo de dar esse detalhe, certo? E o que mais que é importante a gente saber? Vamos lá. Qual a importância de a gente ter um embrião protegido? Qual a importância? Vocês lembram disso? É importante também, tá? Isso é a cara do Enem. Qual a importância, né, de a gente ter um embrião protegido? Que é a diferença entre a alga e as plantas, né?
Porque, minha gente, quando o embrião ele é protegido, você tem maiores chances de que a reprodução dê certo. É a mesma coisa da semente. Quando a semente surge, quais são as vantagens da semente? São inúmeras, né? Você tem toda uma proteção da, ali da parte reprodutiva da planta contra adversidades, né, do ambiente, dessecação. Então, a semente, ela impede que esse, né, que essa célula reprodutiva sofra desidratação, né? A gente tem a questão da reserva nutritiva na semente. Então, o embrião, ele já se desenvolve ali com uma reserva energética. A gente tem o que mais? A questão da dispersão. Quando a gente tem a semente, surge o quê? A dispersão. Eu vou explicar isso melhor na próxima aula, quando for falar de gimnosperma e angiosperma, né? A gente tem a dispersão muito mais facilitada desse, dessas células germinativas. E isso faz toda a diferença para o sucesso reprodutivo do ser vivo, né? Então, quanto mais você, quanto melhor você se reproduz, quanto menos você depende do ambiente, quanto mais você consegue se proteger das adversidades desse ambiente, maior o sucesso de dominação da espécie, certo? Vocês lembram disso, né? E que mais? Questão do embrião, questão das diferenças evolutivas, quando surgiu, que estrutura, diferenças gerais entre os grupos. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. A gente tem duas divisões principais, né, também desses quatro grupos. A gente junta briófitas e pteridófitas em criptogamas e gimnospermas e angiospermas em fanerógamas, né? Criptógamas e fanerógamas. O que significa isso? Vou dar uma dica para vocês. Cripto, lembrem de cripta, vem do grego de escondido, né? O que você bota numa cripta? O que você faz numa cripta? Você esconde, você se esconde numa cripta. Então, e gama é reprodução. Então, significa reprodução escondida. Exatamente por quê? Porque não tem a produção de semente. E fanerógama, fanero, é, é do grego também. É aquilo que está descoberto, é aquilo que está à mostra. E gama, reprodução. Então, reprodução à amostra. É uma reprodução por semente, né? Então a semente está ali, você vê bem claro a estrutura reprodutiva da planta, certo? Uma dica para vocês. Às vezes eles colocam só esses nomezinhos, né? E a gente tem que lembrar quem é quem. E que mais? Eu acho que é isso, minha gente. É o principal, tá? Vamos voltar pro chat. Vamos conversar aqui. Criptomoeda. Bom, gente, eu não sei. Porque eu não sei a relação de moeda com cripto, né? Não sei se é porque é uma moeda online e você não vê, não é física. Então é como se ela, né, tivesse com- escondida, né? É a mesma coisa.
Manu é a filha perdida de quem? Do Landim junto com o Pedro. E aí, gente, alguma dúvida? Nada? Eu espero, então, chegar no nível do Landim, né? Vocês estão dizendo que é uma puta professor, eu espero estar pelo menos à altura, né?